Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do programa Brothers and Founders, que é um programa feito por dois irmãos empreendedores, eu e o Maurício Betti, que também são sócios da Talent Academy. E hoje, além do Maurício, a gente tem a participação de uma pessoa muito especial, que é o André Tanese. Ele é CEO e founder da Discola, uma escola online que cria cursos sobre novas habilidades, para as pessoas desenvolverem novas habilidades. E como o tema hoje é a importância da gente aprender e reaprender ao longo de toda a vida, a gente achou que seria muito especial ter a participação do André, já que esse é um tema que ele é apaixonado e, além disso, tem muita experiência, né, na Discola, que já tem mais de 5 anos de existência. Então, eu chamo aqui o André para essa discussão e, já aproveitando o gancho, eu gostaria que você falasse, André, por que, né, e como as pessoas hoje precisam aprender e reaprender ao longo de toda a vida. Por que isso é tão importante e como isso, né, acontece, não só no ensino formal lá, né, que antigamente as pessoas ficavam muito focadas nos primeiros anos da nossa vida e adolescência na questão da aprendizagem e depois simplesmente paravam de aprender, né, de uma forma mais formal mesmo. O que você acha, né, a respeito disso? Por que é tão importante? Boa, Renata, Maurício, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui dividindo um pouco desse conhecimento. Então, a escola é uma escola que cria grandes experiências para que o aluno saia com uma nova habilidade para aplicar na vida ou no trabalho. E o que a gente faz, então, é identificar quais são esses comportamentos, essas competências, que foi até tema de uma pauta anterior de vocês, as chamadas soft skills, que fazem a diferença e dão um potencial para essa pessoa trabalhar no mercado de trabalho. A gente encontra essas competências, modela o conteúdo, cria uma grande experiência de aprendizagem e lança esses cursos online. Agora, respondendo a tua pergunta, né? Por que a gente não vai parar de aprender? Por que a gente precisa aprender ao longo de toda a vida? Bom, na verdade, ela é uma pergunta que ela é multifatorial, então a gente precisa olhar vários fatores para ter uma resposta concreta. Para resumir, na verdade, eu acho que um dos grandes exemplos é que uma das frases que se fala muito é o do mundo VUCA, né, que é o mundo volátil, incerto, caótico, ambíguo. E eu acho que hoje, o momento que a gente vive, o momento da pandemia, nunca foi tão evidente que essa mudança ia acontecer nas nossas vidas. A gente tinha algumas pistas de que tudo mudava muito rápido e que as coisas precisavam se adaptar. Mas hoje em dia está evidente que o que a gente sabe, muitas vezes, pouco tempo depois, muda, né? Talvez não precise mais, talvez a gente precise aprender coisas novas. Então, acho que o cerne, o conceito principal é esse. Mas o que está por trás e por que eu falei que é multifatorial? Então, se a gente olhar expectativa de vida, a nossa expectativa de vida de quem nasceu em 1890 era de 45 anos. A da minha geração, a nossa geração, vamos chamar assim, que nasce em 1985, já era de 75 anos. Uma expectativa média de vida, não vou nem falar dos privilégios que a gente tem e que a gente naturalmente deve chegar mais longe, porque a gente tem uma condição de vida bastante privilegiada dentro do meio que a gente vive. Para a geração que nasce nos anos 2000, esse pessoal, expectativa de vida é de 100 anos. Então a gente vai viver mais, a gente vai viver melhor, a gente vai viver com mais capacidades cognitivas e de trabalho. Então, por aí, aquela coisa do você se aposenta aos 60 anos, não, a gente vai poder trabalhar os 60, os 70, 80, se a gente quiser, até porque não vai ter mais aposentadoria, mas a gente vai estar bem intelectualmente e fisicamente para a gente trabalhar até um período muito maior da nossa vida. Se a gente for ver também o campo de estudo, a gente estuda por um curtíssimo período da nossa vida. Então, a gente tem o colégio, a faculdade, a pós-graduação, e aí a gente pode se formar ali com 25, 26, 30 anos que seja, e a gente vai passar o resto da nossa vida sem aprender mais nada, sem estudar mais nada. Então, se a gente colocar a nossa vida numa linha do tempo, a gente vai perceber que a gente passa muito menos tempo estudando do que o resto, né? Então, a gente passa menos tempo estudando do que a gente passa estudando. Eu gosto de olhar também para o ponto de vista tecnológico. Então, hoje a gente tem nas nossas mãos, nos telefones, a gente tem uma capacidade de processamento e armazenamento maior do que o foguete que levou o primeiro homem à Lua. Então, nunca teve tanto nas nossas mãos criar coisas. E isso faz com que a gente mude rapidamente. A gente está vivendo a era da exponencialidade. Então, tecnologias que surgem e, de repente, tem milhões, bilhões de usuários. TikTok, um exemplo recente, o caso clássico, Pokémon GO, que demorou 50 dias para atingir
demorou 42 horas para atingir 50 milhões de usuários. Então, quando a gente junta tudo isso dentro de quando a gente olha para todos esses fatores, e por isso o fato de ser multifatorial, a gente olha que a gente não pode parar de estudar. Porque se a gente parar de estudar e, consequentemente, parar de aprender, a gente vai ficar obsoleto. E a gente vai ficar obsoleto em um curtíssimo espaço de tempo. Só para concluir, né, eu acho que tem 2 exemplos muito interessantes. Tem a famosa lei de Moore, que a lei... o Moore foi um dos fundadores da Intel, e ele criou uma lei no passado que era que a cada ano o chip ficava na metade do tamanho e tinha o dobro de armazenamento, de capacidade de armazenar. E a gente pode pensar isso em qualquer device que a gente tinha, que antes tinha que ser gigante, e aí ele foi diminuindo e com um poder muito maior. Hoje em dia a regra não é exatamente essa, mas serve como um norte. E o outro exemplo que eu acho muito interessante a gente olhar é que uma faculdade de programação ela dura 4 anos, enquanto uma tecnologia, uma linguagem, ela se adapta ou ela se renova a cada 2 anos. Então a gente literalmente sai da faculdade atrasado para o que está acontecendo, ou no mínimo 2 anos atrasado para o mercado de trabalho. Então é fato que, se a gente não continuar estudando continuamente, tudo isso que está envolvido no mundo vai engolir e a gente vai ficar obsoleto muito rapidamente. Então por isso que a gente não pode parar de aprender. E André, acho que esse momento que a gente está passando da quarentena e da pandemia prova exatamente o que você falou. Porque quem não aprendeu a, por exemplo, usar as plataformas digitais de reunião, ou ferramentas online de comunicação, ou o que quer que seja, né, desse mundo digital, realmente se sentiu obsoleto, porque não tinham o que fazer. E a gente viu como, às vezes, a necessidade faz com que as pessoas aprendam, né? Porque eu cansei de ver exemplos de pessoas da terceira idade, pessoas assim que nunca tiveram contato com tecnologia, fazendo algo pelo Zoom, fazendo encontros. A gente vê professores, né, tendo que se adaptar, professores do ensino infantil, como a minha filha, na escola, se reinventando, tendo que fazer vídeo online, aula online, tiveram que aprender um monte de coisa. E eles mesmos falaram: gente, desculpa, a gente está aprendendo. Mas essa necessidade talvez tenha que meio que obrigado as pessoas a sair, muitas vezes até de um cenário de mais comodismo, não quero falar de uma forma negativa, mas que você não precisava, né? Talvez naquele cenário pré-pandemia você não precisava desenvolver aquelas habilidades ou aquelas competências ou aprender aquilo. Só que num cenário de necessidade, as pessoas, e a gente consegue talvez provar que as pessoas sim têm essa capacidade de continuar aprendendo ao longo da vida, independente da idade, né? Independente da classe social, enfim. Eu acho que tudo que a gente está passando agora mostra que realmente as pessoas são capazes e devem sim continuar aprendendo. O Maurício, acho que queria acrescentar alguma coisa nessa discussão. Sim, eu acho muito legal os pontos que o André colocou, porque realmente uma das grandes vertentes da educação atual, da ciência da aprendizagem, é que o ensino tradicional, como a gente está acostumado, ele não funciona. Aquele ensino tradicional em que você fica, vários alunos olhando para um professor que está passando um conteúdo unidirecional, isso não funciona no longo prazo para reter conhecimento. Na verdade, a gente só está ensinando as pessoas, na verdade, a decorar informação. E é isso que a gente, pelo menos, nós 3, vivenciamos ao longo das nossas vidas, né? E o que está ficando claro é que os modelos que mais funcionam, que melhor transmitem informação e educação, são os modelos que estimulam o uso contínuo do aprendizado, que estimulam a colocar em prática o que você aprende em sala de aula, que são estimulados, né, em que o conhecimento ele é atrelado ao estímulo ou à vontade das pessoas. Então, se a pessoa quer aprender uma determinada informação, um determinado conceito, aí sim você passa aquele conceito para a pessoa. Eles chamam isso de playground, né? Então, quando você está no playground, quando a gente é criança, a gente brinca do que a gente quiser. Tem um professor do MIT chamado Léo Bird, que estuda a ciência de aprendizagem, e ele estuda isso, que a fase da vida que a gente mais se desenvolve é a fase do playground, do jardim de infância. Porque lá você brinca do que você tem vontade, você aprende coisas que você tem estímulo e tem interesse. Então é muito mais eficiente essa forma de aprendizagem do que aquela unidirecional da sala de aula que a gente está acostumado.
E aí, Maurício, esse é o gancho para a gente falar de algo que eu também queria trazer para essa discussão, que é exatamente o modelo tradicional de ensino, seja no ensino básico, seja no ensino superior, que já é muito questionado, e por isso a gente vê muitas iniciativas, né, e organizações que estão reformulando e reinventando o sistema de ensino. Porque se as pessoas, a gente está provando que elas aprendem muito mais quando elas têm a vontade, né, elas têm a curiosidade de aprender aquilo, do que simplesmente serem forçadas a aprender um monte de coisa que elas nunca vão usar na vida, acho que aí a gente entra nessas novas formas, né, de você passar o conteúdo. Eu, inclusive, até trouxe para cá, para essa discussão, um número que eu achei bastante relevante, que é o seguinte: no Brasil, todo o ensino básico, né, até o colegial, né, que agora é o ensino... Como é que é, gente? O colegial, agora já até esqueci como é que eles chamam. Acho médio, que é ensino médio. Médio, isso. No ensino médio, é muito focado no Enem, no vestibular, na preparação para entrar na faculdade. E a gente viu que o Brasil é o país com o menor índice de pessoas que fazem faculdade em toda a América Latina. Se eu não me engano, gira em torno de 20%, tá? Ou seja, todo o ensino básico é focado na universidade, e as pessoas acabam... Só 20% das pessoas que concluem o ensino médio fazem, de fato, a faculdade. E a gente está falando de um cenário que não faz tanto sentido. Talvez, será que não seria a solução focar mais em desenvolver competências, não necessariamente só ligadas aos soft skills, mas competências técnicas, né? Fazer curso técnico. A gente vê nos Estados Unidos que na escola mesmo... E eu fiz uma parte do colegial lá, e eu lembro que tinha aula de técnico de mecânica, tinha aula focado muito em habilidades manuais, né? Coisa que a gente não vê tanto aqui ainda. Porque a gente sabe que talvez diminuiria muito esse gap, né? Se a gente tivesse mais gente com especialização nesses cursos técnicos, que dão muito mais empregabilidade, do que um monte de gente se preparando e aprendendo um monte de conteúdo que eles não vão usar e não para nada e nem querem, né? Não é todo mundo que quer fazer um curso superior. Então, acho que talvez a de escola, trazendo esses cursos, pensando mais nessas habilidades, muito mais do que um conteúdo formal de química, biologia ou física, já é um início dessa revolução aqui no Brasil, né? Acho que o André pode trazer até alguns exemplos para a gente sobre esse assunto. Boa, eu posso trazer, eu queria só fazer uma ponte antes com o que o Maurício falou, que é muito interessante. Eu acho que tem uma questão de metodologias de aprendizagem, que no geral a gente olha muito sobre a pedagogia, né, que é um processo de aprendizagem para criança. Então, se a gente pensar nos grandes autores relacionados à educação, Montessori, Jean Piaget, são todos desenvolveram métodos de aprendizagem para crianças. A gente pouco desenvolveu metodologias de aprendizagem para adulto. Esse é um tema muito recente, chama andragogia, inclusive, é um campo de estudo bastante relevante, e que usa metodologias, como você falou, por exemplo, Maurício, do Project-Based Learning, né? Então, o adulto, ele aprende quando ele tem um projeto em que ele tem desafios reais e que ele aprende quando ele vai lá e executa. O adulto, ele aprende quando ele transmite o conteúdo para outras pessoas. Essa também é uma teoria do William Glasser, né? Quando da pirâmide de aprendizagem, e você aprende efetivamente quando você está transmitindo conhecimento. O fato é que essas teorias todas, elas são relativamente novas, né? Começa a se falar de andragogia de 20 anos para cá, final dos anos 90, na verdade. Então, é tudo muito novo, por isso que a gente tem pouca coisa e está experimentando coisa nova. A gente carrega muito do que é feito como pedagogia e simplesmente replica isso para o ensino de adultos. Então, eu concordo bastante com você, tem várias metodologias legais que a gente pode falar. Do ponto que a Renata trouxe, então, eu concordo, tem vários pontos que a gente pode desenvolver. Eu acho que, assim, de novo, o campo de educação, ele é gigantesco. A gente, e de forma alguma, a gente não pode olhar como o ensino fundamental, a graduação, como coisas que não precisam. Acho que o aluno precisa passar por essas fases, ele precisa ter uma noção, mas a gente precisa também ter outras oportunidades, outros campos de conhecimento e que vão ajudar o aluno, eventualmente, a desenvolver novas características, novas técnicas, novos comportamentos, novas competências, ou que vão ajudar ele a potencializar aquele conteúdo, aquele conhecimento que ele já tem. Então, acho que o colégio ele tem até
o papel de trazer um pouco de todos esses elementos para ajudar o aluno a tomar a decisão para que caminho ele quer seguir. Concordo com você, eu acho que a gente pode ter coisas mais técnicas e a gente pode ter outros tipos de avanços, mas o colégio tem um papel que ali é fundamental. Agora, de fato, a gente deixa de desenvolver uma série de outras competências que a gente pode trazer ou que podem potencializar o aluno ao longo da sua vida. Eu gosto de dar um exemplo bem simples, que assim, pensem vocês, Renata, Maurício, naquela pessoa que estudou com vocês no colégio ou na faculdade e que era o melhor aluno da sala, ou que estava entre os melhores alunos de todo o ano, eventualmente. Essa pessoa se tornou o melhor profissional, tipo, o meu ponto ela se tornou um profissional tão grande quanto ela era como um aluno? Sim ou não? Geralmente a resposta é não. Você pode até me contrariar. Mas é fato que a gente acaba tendo um campo muito enxuto, muito pequeno de aprendizagem. Então, se a gente trouxer outras competências, a gente permite que esse aluno no ensino médio encontre o seu natural caminho e seja o melhor profissional que ele pode ser na área que ele quiser ser. Então, eu acho que no final a gente não pode limitar o campo da educação para os alunos, qualquer que seja a fase dele de aprendizagem. Mas como esse é um desafio da educação, como é que a gente vai colocar todo mundo, ensinar o que é básico e também permitir que o aluno desenvolva as competências para que ele seja o melhor profissional que ele pode ser dentro do campo que ele escolher para sua vida. No caso, André, você fez a pergunta exatamente para o melhor aluno do colégio, que o Maurício, de fato, foi o melhor aluno, e neste caso, ele sim se tornou um profissional brilhante, e hoje é founder, né, também da Talent Academy. Mas eu concordo com você, nem sempre os melhores alunos, falando só de QI, conseguem desenvolver essas habilidades e competências também ligadas ao que é inteligência emocional, que é tão importante. E a gente sabe que existem hoje, inclusive no ensino superior, organizações, instituições que focam mais nessas habilidades, que é o caso da Minerva, no Vale do Silício, né? E o Maurício, inclusive, teve contato bem, acho que próximo a eles, e pode até dividir com a gente, né? O que a Minerva faz e por que a Minerva é tão inovadora? Você pode contar para a gente, Maurício? Sim, eu posso falar bastante porque a minha esposa, a Juliana, ela trabalhou por 5 anos na Minerva, desde o comecinho da faculdade até o ano passado. Então, ela acompanhou todo o projeto desde o seu começo. E engraçado vocês mencionarem isso do melhor aluno, né? Como que foi a carreira dele, porque eu acho que isso não é só para o melhor aluno, mas para todos os alunos. É um choque a mudança do ensino, né, da escola, da universidade para o mercado. Porque o que você percebe, o que eu percebi, pelo menos, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, até os 22, 23 anos, a maior parte do conhecimento eu acabei não usando, acabei jogando fora. Tudo que eu decorei de geografia, de história, de estatística, assim, 90% do conhecimento eu acabei não usando ao longo da minha carreira. Eu tive que aprender tudo de novo. E o Ben Nelson, que é o fundador da Minerva, ele teve exatamente esse insight. Quando ele se formou lá em Wharton, que é uma das melhores escolas do mundo, ele entrou no mercado de trabalho, se eu não me engano, na área financeira, e falou, tudo que eu aprendi até hoje não me serviu para nada. Eu tô vendo que eu me sinto completamente despreparado para a minha carreira. E foi daí que ele teve o insight, né, a visão de criar a Minerva, que é uma universidade completamente diferente das universidades tradicionais, é completamente inovadora. Como que funciona a Minerva? Primeiro, não tem campus. Eles não têm um campus em que as pessoas ficam lá com um monte de prédios e bibliotecas estudando. A Minerva estuda em vários lugares do planeta, em 7 países ao longo de 4 anos de graduação, para as pessoas aprenderem a se adaptar, a vivenciar diferentes realidades e diferentes contextos. Segundo, o primeiro ano da Minerva é o mesmo para todo mundo, independentemente do major, né, independentemente da formação, se é computação, se é administração, etc., a pessoa sempre tem o mesmo currículo, que é baseado na ciência da aprendizagem, que é baseado em aprender a aprender. Então, eles se emparam lá em habilidades pessoais, que são aquelas cognitivas, a pessoa aprender a pensar, e as habilidades interpessoais, que são aquelas de influência, para as pessoas influenciarem o mundo à sua volta. Então, o primeiro ano de currículo é completamente focado em ensinar os jovens a aprender, para aí sim se especializarem na sua área de conhecimento.
E eu acho que esse modelo é o futuro da educação, né, gente? É isso que a gente está falando. Com certeza. Inclusive, eu gostaria que o André contasse para a gente, porque na Descola eles também fizeram isso, né? Eles criaram cursos para as pessoas aprenderem, por exemplo, a ter um desbloqueio criativo. E muitas pessoas não conseguem nem entender isso, né? O que é? Como é que você um curso ensina isso? Eu acho que é legal a gente dar essa oportunidade para o André contar para a gente como é que você desenvolve isso e cria cursos de temas que não, às vezes não existe nenhuma literatura ou algo, né, como referência. Você está criando muitas vezes, provavelmente, conteúdos do zero, né? Porque é muito inovador tudo isso. Muito, muito legal. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Assim, eu acho que é legal de contar. Como todo empreendedor, a gente testou e mudou de direção algumas vezes. Então, quando a gente surgiu com a Descola, a gente criava cursos de temas que a gente achava que seriam legais e que as pessoas queriam aprender. E aí, naturalmente, nessa jornada empreendedora, você começa a entrevistar os seus alunos. Então, a gente tinha vários cursos de coisas bem diferentes. E aí a gente começou a ligar para os alunos e entender o que eles queriam aprender de coisas novas. E aí eu lembro que o feedback geral era assim, por que a pessoa está aprendendo? Porque ela queria que o aprendizado, no final, fizesse alguma diferença para a vida dela ou para a carreira dela. Que ela pudesse exercer novas habilidades, que ela pudesse aplicar novas coisas, tomar melhores decisões, se relacionar melhor, se comunicar melhor. Então a gente viu que a proposta de valor muito clara era o que a gente pode trazer de conteúdo novo para as pessoas que foge do que elas já aprenderam ao longo da carreira delas e que vai melhorar a capacidade delas de aprender de alguma forma, ou melhorar o que elas podem ser no mercado. Então, começou daí, ou, na verdade, não começou, mas foi daí que tomou esse formato. Então, essa sempre foi uma diretriz para a gente, assim, quando a gente vai pensar num tema, né, como que funciona o fluxo de criação de conteúdo? A gente olha para quais são os movimentos, comportamentos, as necessidades, para que o mercado está olhando, e pensa, o primeiro passo é pensar qual que é o objetivo de aprendizagem. Qual que é a habilidade que o aluno vai sair diferente no final dessa jornada. Putz, então ele precisa sair mais criativo, ele precisa aprender a resolver problemas complexos, ou ele precisa aprender a liderar melhor. Legal, a gente já tem um norte, e aí a partir daí a gente vai começar a olhar quais são as tendências, quais são as metodologias, quem são os profissionais que executam isso com um background importante, que é diferente da formação tradicional, que o cara tem que ser o PhD ou o mestrado para poder ensinar. Aqui a gente vai procurar professores que de fato aplicam isso na prática, e aí a gente vai, a partir da metodologia de construção conjunta com o professor, entender os elementos e como que a gente vai criar essa jornada. Então, tem vezes que a gente mapeia temas que estão super novos, como, por exemplo, vieses inconscientes, é um tema que já estava mapeado, e a gente levou algum tempo para encontrar uma pessoa que falasse daquele tema, e tem vezes que a gente simplesmente tem um norte, a gente pensa em qual é o objetivo de aprendizagem, encontra um profissional, e aí com ele a gente desenvolve um conteúdo totalmente novo, assim. Então agora tem casos, comunicação inclusiva, é um curso que a gente vai lançar agora, e que surgiu de papos e que de entender caminhos de comunicação, e a gente vê que agora, de fato, a gente precisa ter um tipo de comunicação diferente, mais diversa para dentro das empresas, e aí o curso acaba surgindo numa modelagem natural. Então, às vezes, sim, tem um ponto nosso de pesquisa e de tendência, de observar qual que é a competência que a gente precisa trabalhar, mas muitas vezes o tema ele surge no meio do processo de criação de um conteúdo. Então, ele navega um pouco dentro dessas duas áreas, assim. E legal que você até trouxe alguns exemplos, eu ia te perguntar isso, né? Quais são exemplos aí de cursos, né? E áreas, né, que as pessoas estão desenvolvendo agora. Mas também eu queria entender algo que a gente comentou lá no início, que as pessoas, cada um tem uma forma de aprender diferente da outra. E o seu tempo, né? E é diferente, a maneira que cada um aprende é diferente. A gente ainda sabe muito pouco sobre o cérebro humano, né? A neurociência está aí justamente para mostrar para a gente o quanto a gente tem que aprender nessa área do que é o nosso cérebro, né? Desde a questão da aprendizagem até o processamento mesmo, as conexões neurais e tudo mais. Então, pensando que cada pessoa aprende de um jeito, como é que vocês adaptam ou fazem os seus conteúdos e seus cursos pensando que pode ser algo, né, que vai atingir muita gente, é um produto escalável, que você aí faz para milhares ou milhões de pessoas,
mas ao mesmo tempo cada um tem a sua necessidade ou demanda específica. Como é que você consegue adaptar isso? Legal. Por enquanto, milhares, né? Não chegamos em milhões de alunos, mas por enquanto, milhares. Vai chegar. Esperamos que sim, mas por enquanto, milhares. Eu acho um ótimo ponto. Vou tentar separar por partes. Assim. Então, uma das primeiras coisas que a gente identificou lá no começo é que o aprendizado tinha que ser no tempo do aluno. Então, sim, pessoas aprendem de forma diferente, mas a gente aprendeu, a gente percebeu que o modelo do online ele tinha uma grande vantagem em relação ao modelo físico, presencial, que é que o aluno pode fazer o curso no tempo dele. Então, uma das ideias de colocar a Descola no ar foi quando a gente percebeu isso e a gente colocou a Descola com o intuito de que quando o aluno compra um curso, o curso é dele. Ele pode fazer quando quiser, quantas vezes quiser, no horário ou no momento que ele estiver mais apto a aprender alguma coisa nova. Que às vezes pode ser intervalos de 15 minutos, de 10 minutos, tudo de uma vez, 1 hora. Então, esse é um primeiro insight que ele é muito valioso e que ele vale até hoje. A partir daí, a gente começou a desenvolver metodologia e criar conteúdos, e a gente percebeu que, de fato, as pessoas têm... enfim, existem diversos modelos de aprendizagem. A gente tenta usar vários deles ao longo da jornada. Então, tem o vídeo, mas não é só o vídeo, né? O vídeo ele é uma conversa. Então, tem também teorias de aprendizagem que a gente aprende com conversas significativas ou conversas significantes. É uma metodologia que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando, o Maurício está falando da Minerva, eu estou aprendendo, você está contando os seus casos, eu estou aprendendo, e eu estou falando coisas que provavelmente está conectando com vocês. Então, a conversa é uma coisa que ajuda a gente a aprender. O vídeo, o professor... é uma coisa que ajuda a gente a aprender. Ser didático, colocar uma ferramenta e trazer cases e exemplos é uma coisa que ajuda a gente a aprender. Trazer cenários análogos é uma coisa que ajuda a gente a aprender. Então, não é exatamente como você resolve, mas sabe aquele papel do seu dia a dia que acontece todo dia, você não sabe como... Isso te ajuda a aprender. Trazer elementos do seu dia a dia, então, pega aquele filme do Netflix e faz uma reflexão sobre aquilo, te ajuda a aprender. Misturar meios. Então, além do curso, da videoaula, a gente tem materiais que o aluno pode baixar e ele pode ler. Então, a leitura é um outro tipo de estímulo que também ajuda o aluno a aprender. De novo, quer dizer que todos eles, essa é a mescla perfeita que funciona para todo mundo e todo mundo vai aprender? Não. Vai ter gente que vai absorver melhor o conteúdo quando o professor está dando case, tem gente que absorve melhor o conteúdo quando o professor está batendo um papo e fazendo uma reflexão conceitual, tem gente que absorve melhor quando ele está trazendo uma teoria, e tem gente que adora o e-book. Inclusive, eu tenho um aluno que compra só, que o cara ele compra o curso só para fazer ler o e-book, ele compra todas as versões impressas. Assim. Então, quando a gente já manda imprimir, a gente já quase manda direto para o cara, porque a gente sabe que ele vai comprar todos. Então, o que a gente tenta fazer dentro da escola é fazer essa melhor mescla, usando diferentes meios de aprendizagem, para que todo mundo se sinta confortável em aprender em alguma etapa. Mas o fato é que acontece exatamente o que vocês falaram, a gente aprende de jeito diferente, e cada um vai aprender de uma maneira. Então, o que eu tento fazer dentro da escola é mesclar todas essas maneiras com um equilíbrio que faz sentido dentro de uma jornada de aprendizagem. Não, faz todo sentido. E nós mesmos, na Talent, a gente conseguiu estar fazendo agora, dentro do desenvolvimento das pessoas, uma espécie de curadoria para entender o perfil de cada um. Depois que a gente faz com as nossas ferramentas de assessment, a gente entende o perfil e as necessidades das pessoas para conseguir direcionar o conteúdo que aquela pessoa precisa naquele momento. Porque nem sempre o momento que a pessoa precisa desenvolver um skill ou um conteúdo é um momento de outro. E a gente está vendo que faz diferença acompanhar isso, né? E fazer, de fato, essa curadoria, gestão do conhecimento. Então, a gente, uma vez que identifica o perfil e as necessidades e demandas específicas, a gente consegue fazer quase que um desenvolvimento customizado mesmo, né? Dependendo do momento, dependendo da necessidade, e acompanha, de fato, o desenvolvimento das pessoas. Bom, e a gente já falou aqui de algumas tendências, né, desde o início, tanto da forma que as pessoas aprendem, quanto de novos modelos de negócios e instituições que já estão pensando, né, nessa forma contínua da gente aprender e reaprender ao longo da vida toda. E eu queria, talvez, ouvir os últimos insights de vocês dois sobre isso, né? Quais tendências, quais soluções vocês acham que vão estar presentes nesse futuro aí de aprendizagem?
Então, eu acho que a principal mensagem do programa de hoje é aprender é fundamental. Aprender a reaprender é fundamental. E tem vários, né, gurus aí de empreendedorismo, de startups, que falam que a principal função, capabilidade, né, a principal competência de uma startup é aprender. É você conseguir aprender o tempo inteiro para entender as necessidades do mercado e se adaptar a essas necessidades, se adaptar a essas tendências. Então, aprendizagem é a principal competência do futuro, gente. No final, você vai ter que aprender o tempo inteiro, e quanto mais as pessoas estiverem com a mente aberta para receber novos conteúdos e aprender novas competências, mais bem-sucedidas elas vão ser, né? Eu concordo bastante com o Maurício, eu vou até trazer tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que diz que as competências que a gente mais precisa é justamente o reskilling or upskilling, né? Reaprender ou aumentar ressignificar as suas habilidades ou aumentar a sua capacidade de habilidades que você tem. Ele é o tema também de um dos principais eventos de educação, foi o tema dos principais eventos de educação do mundo, chama WISE Summit, que é um fórum sobre educação que acontece a cada 2 anos em Doha, no Catar. Também era sobre relearn and unlearn, então desaprender e reaprender. Não é exatamente o melhor termo para mim, desaprender, eu acho que a gente não desaprende nada, eu acho que a gente ressignifica coisas, mas enfim, esse é o contexto. Então eu acho que está muito em linha com o que o Maurício falou. Eu acho que ainda sobre isso que a gente está falando, né, as tendências, eu acho que a gente tem que pensar nesse protagonismo de aprendizagem. Eu acho que, da mesma forma como a gente abriu aqui o papo, quando você me perguntou por que a gente precisa aprender, e eu falei, é multifatorial, eu acho que esses fatores todos fazem com que a gente tenha um protagonismo, um momento de protagonismo na nossa aprendizagem que é único. Então a gente tem acesso a muita informação, a gente tem a capacidade de aprender, de selecionar. Então, eu acho que esse protagonismo agora a gente tem que, o que o Maurício falou de aprender a aprender, a gente tem que dar as diretrizes para o nosso próprio caminho de aprendizagem. Então, como fazer isso, né? E aí a gente pode fechar assim, identificar quais são essas competências, essas técnicas, essas habilidades que você precisa, que você tem o gap e que você pode aprender. Saber que você pode aprender tudo, né? Que, enfim, é possível que você se desenvolva nessas características. Descobrir qual que é o modelo que melhor funciona para você. A gente falou um pouco aqui de vários. Às vezes é mais texto, às vezes é mais vídeo, às vezes é áudio, às vezes é um pouco de tudo. Teste todos esses modelos e identifique qual que faz mais sentido para você, qual que se conecta melhor. Tenha bons curadores, né? Então, tem muita gente falando de muito assunto hoje. Faça uma seleção criteriosa, qual que é o background de cada uma das pessoas, eles são especialistas nessas áreas, aonde eles trabalharam, o que eles desenvolveram, de fato eles podem me ajudar dentro desse conteúdo. Quais são os usos do que você está aprendendo, né? Você está colocando isso em prática? Você está ensinando alguém, lembra, né? A teoria que a gente falou do William Glasser. Então, o Project-Based Learning, se você está colocando isso em prática, se você está ensinando alguém. Então, eu acho que esses são caminhos muito legais para a gente desenvolver a autoaprendizagem, que eu acho que no final essa é uma das grandes tendências, né? Tá tudo aí, tá tudo na nossa mão. A gente precisa de alguma organização do conteúdo, mas é muito capaz, é muito fácil que a gente possa aprender. Bom, gente, quem gostou dessa discussão e quer aprofundar ainda mais nessa temática da neurociência, não perca nosso próximo programa, que a gente vai trazer uma especialista nesse assunto e vai começar a desvendar um pouquinho os mistérios do nosso cérebro. Muito obrigada pela participação, pela audiência e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui dividindo um pouquinho com vocês. E me adicionem na LinkedIn, enfim, André Tanese, ou busquem pela Escola, e vai ser um prazer poder conversar com quem estiver interessado no assunto. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você receber sempre as atualizações sobre os novos episódios. E também, se quiser saber das novidades da Talent Academy, pode seguir a gente nas redes sociais. É @TalentAcademyBR. Até a próxima!